No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Antônio Luiz de Albuquerque, amado e respeitado médico e cirurgião, faleceu ontem à tarde, depois de uma vida longa e cheia de conquistas na defesa da saúde das pessoas, em Vila Esperança, um pequeno bairro no interior de Minas Gerais. Ele nasceu, aí também, perto do fim da Segunda Guerra, filho de um serralheiro e uma dona de casa que cuidavam de várias crianças em sua casa. Antônio foi o primogênito, e seus pais esperavam muito por ele. Aos 5 anos, já auxiliava a mãe no cuidado das irmãs mais novas. Desde criança, demonstrava um talento natural para a compreensão dos problemas de saúde e, apesar de estudar medicina em Belo Horizonte, sempre mantinha o pé na terra e suas raízes no sertão mineiro. Ao longo da vida, Antônio construiu uma carreira marcada pela dedicação às necessidades dos pacientes e pela inovação em práticas cirúrgicas. Ele foi o responsável por estabelecer um hospital no sertão de Minas Gerais, oferecendo atendimento médico gratuito aos mais carentes. Antônio recebeu diversos prêmios e homenagens ao longo da vida, entre eles a Ordem do Mérito Cultural em 2015, por 40 anos de dedicação ao ensino público. Sua luta pela saúde pública também foi reconhecida com a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde, em 2007. Além disso, Antônio era apaixonado por horticultura e dedicava muito tempo ao cuidado de sua quintal, plantando e cuidando de diversas espécies de flores e frutas. Ele também gostava de ler livros antigos, especialmente sobre história e medicina, na biblioteca do seu velho sobrado. Na rádio, faleceu um médico que atendia milhares de pacientes em sua vida, e na televisão, o término da trajetória de um grande amigo de muitas pessoas. Já no jornal Correio da Manhã, publicaram uma matéria sobre sua vida e legado às comunidades. Antônio sempre foi lembrado como um homem gentil, dedicado ao cuidado dos outros, e sua saída deixa um grande vazio em todos que tiveram a sorte de conhecê-lo. Ele será lembrado por seu carisma, pelo gosto exigente pela qualidade nas operações cirúrgicas e pelo sonho de construir um hospital no sertão de Minas Gerais. Seu quarto, cheio de lembrações e obras-primas da sua vida médica, ficará sempre como um espelho de seu legado. A sétima dos Oliveira, Maria do Carmo, nascida em 20 de setembro de 1956 na vila de Nova Esperança, no interior de Minas Gerais, faleceu ontem às 4h30 da manhã, após longa luta contra o câncer. Maria era uma mulher incomensuravelmente dedicada ao trabalho e ao bem-estar das pessoas em sua vida. Cresceu na pequena vila de Nova Esperança, onde vivia junto com seus 3 irmãos. Desde cedo demonstrou uma paixão inata pela ciência e pelo conhecimento, dedicando-se às letras e aos livros que sua mãe sempre trouxe para ela. Era conhecida por seu talento natural em resolver problemas matemáticos, o que lhe rendeu uma bolsa de estudo na universidade. Maria se formou em Biologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e dedicou-se à proteção ambiental durante mais de 4 décadas. Ao longo dos anos, ela trabalhou em diversas organizações ambientais, sendo responsável por projetos que tiveram um impacto significativo em áreas como preservação de florestas e conservação de rios e lagunas. Sua dedicação à causa ambiental foi reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Em 2010, ela recebeu a Ordem do Mérito Cultural pela sua contribuição para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Ao longo de seus anos de trabalho, Maria também foi homenageada com a Medalha da Inconfidência e a Medalha do Mérito Médico por seu compromisso com a saúde ambiental. Além de sua carreira profissional, Maria era conhecida por suas habilidades artísticas. Era uma pintora talentosa, tendo exposto suas obras em diversas galerias locais. Além disso, ela se destacou como diretora de um grupo teatral escolar que ensinava as crianças sobre a importância da educação e da cultura.
Maria também era uma mãe carinhosa e dedicada. Ela perdeu seu marido, um professor apreciado na cidade onde viviam, em um acidente de ônibus em 2016. A partir desse momento, Maria se tornou a pilar da família, levando consolo e amor para todos em momentos difíceis. A sétima dos Oliveira era uma mulher admirável que deixará um legado indelével. Sua vida foi comemorada no programa Gente que Faz da TV Globo e ela foi homenageada em uma exposição na Biblioteca Municipal de seu município natal. Maria viverá para sempre na memória de todos aqueles cujas vidas ela tocou. Nascido no coração da cidade que nunca durma, São Paulo, Alexandre Nero emergiu do esplendor de suas ruas empolgado, sonhante e cheio de desejo de contar histórias. Em sua mente surdo-brasileira, os personagens se desenvolvem como plantas no sol, buscando a luz para florescer em suas complexidades humanas. Seu olhar, fonte inesgotável de emoções, é um passaporte para entender o mundo interior dessa criatura mágica. Ele vive, respira e transpira teatro, música e amor, uma mistura irresistível que se propaga pelo país como a música de um violão no verão. Ele é uma espécie de pó de estrelas, caçado por diretores e produtores, que desejam capturar esse brilho inconfundível em seus trabalhos. Nada escapa à sua sensibilidade, como se a vida fosse um romance eterno que ele canta com sua voz suave, mas forte. Como uma maravilha natural da Mata Atlântica, ele se adapta a cada ambiente, desde as favelas cariocas até os campos gaúchos. E seu talento não é apenas um presente, é também uma promessa. O Brasil continuará sendo honrado por sua criatividade e essa autenticidade que ele transmite com cada movimento de seus lábios ou olhos. Ele é um verdadeiro cidadão do mundo, aquele que aprende com as tradições e o futebol, mas que também sabe que a música é a língua universal da humanidade. A sua voz tem uma força divinda do mar, que se infiltra nas almas dos ouvintes, levando-os a uma jornada de emoções. O destino o escolheu para ser um ícone do Brasil moderno, e ele nunca perdeu de vista a importância de preservar seus valores e tradições, mesmo no meio da globalização. Sua voz é a voz do Brasil, uma espécie de hino que vibra nos corações das pessoas. Em sua carreira, Alexandre Nero mostrou que o talento é uma bênção e um dever. Ele se esforça para ser mais do que apenas um intérprete. Ele quer entender a alma humana em seu núcleo. E por isso, ele se torna um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea. Suas atuações são momentos de vida, captação do sofrimento humano e sua luta pela felicidade. São momentos que se tornam parte das memórias dos brasileiros, como um filhote de golfinho que nada nas águas do Rio de Janeiro. Alexandre Nero é uma força da natureza brasileira, um símbolo do amor e da vida, que se espelha nos olhos de todos aqueles que _start assista. _start assista. Que tem sonho de viver em um país onde a arte se transforma em espécie de bíblia que guia as vidas. Ele é o mistério da vida, o encanto da música, a força do teatro e a beleza das palavras. É uma luz que ilumina a vida dos brasileiros, uma espécie de tesouro escondido nas matas tropicais de um país maravilhoso. E ele continua a dar alegria para sempre. Sua voz e talento são a promessa da vida, o que torna todas as lutas e sofrimentos dignos de serem vivenciados. Ele é o verdadeiro símbolo do Brasil contemporâneo, uma espécie de mensageiro das artes, uma espécie de herói que nos leva a uma jornada maravilhosa por meio da música e do teatro. Eles o chamam de Alexandre Nero, mas ele é muito mais do que um nome, é um símbolo, um sonho, uma promessa, uma esperança. E é nisso que ele se transforma em algo maior do que a vida, algo que vive para sempre nas almas dos brasileiros. Alexandre Nero nasceu, como uma luz no meio da escuridão de um inverno paranaense, em um bairro de Curitiba onde as colinas desciam às margens do rio, e o canto dos pássaros era a única música que abençoava os primeiros amanheceres. Sua mãe, uma mulher simples e gentil como a sétima onda, trabalhava no mercado local e acudia à igreja matutina antes de levantar o lar, enquanto o pai, um homem forte e resoluto, construía casas e sonhos naquele cenário de madeira e tijolos. A casa em que nasceu Alexandre era um abrigado recôncavo, cheio de amor e sonhos. Era uma residência feita de carinhosa simplicidade, onde os objetos eram testemunhas silenciosas da vida da família Nero. A música, por outro lado, era a voz que unia esses objetos, transformando-os em palco para o canto dos filhos.
As tardes de brincadeiras na rua eram uma espécie de balé infantil, com Alexandre como protagonista principal. As ruas e calçadas eram seus palcos, enquanto as amigas e irmãzinhas eram o coro, acompanhando seu canto ao passear. A música era mais do que um halo em sua vida, era o verso de sua existência. As festas escolares eram momentos de brilho e festa, onde Alexandre desempenhava papel central, cantando e dançando na frente da turma, com alegria contagiante. Ele era o sol no meio do céu escolar, iluminando os corações das crianças. E a música, a eterna muse, assistia de olhos benevolentes, empolgada por sua presença. No entanto, as tardes de seresta eram os momentos mais preciosos para ele. Ao lado da família, com o violão tocando e a voz de Alexandre cantando, era como uma harmonia entre amor e música. E aquele ambiente, aquela atmosfera de carinho e canto, foi o berço do artista que _start assista. Caminharia nas décadas seguintes. Desde pequeno, Alexandre revelou-se uma espécie de pintor sonoro, com sua voz transformando as coisas mais simples em obras-primas. E essa sensibilidade artística, aquele olhar que percebia os detalhes mais escondidos, fez dele um carismático e talentoso intérprete. Naquele cenário brasileiro, onde o futebol e a música são as principais formas de expressão, Alexandre se destacou como um verdadeiro ídolo. A sua voz, com seu timbre dourado e suave, conquistava corações e elevava almas. Era como uma espécie de ave fênix, que surgia das cinzas da vida cotidiana para iluminar o mundo com o canto celestial. Aos olhos dos amigos e familiares, Alexandre era mais do que um cantor. Era a personificação do sonho, a encarnação do amor e da paixão. E sua voz, aquela voz mágica, era o retrato perfeito desse sentimento. E assim, com o passar dos anos, Alexandre Nero tornou-se não apenas um artista brasileiro, mas uma lenda vivente, cuja música e canto são a testemunha de seu legado. E essa memória, essa confissão de amor, é o retrato mais puro do verdadeiro espírito da música brasileira. Alexandre Nero, um nome que ressonou entre os anseios da juventude brasileira, marcado pelo fogo da vida e pela paixão inquebrante por expressar o misterioso encanto do universo dentro de si mesmo. Naqueles tempos de adolescência, cheio de incerteza e brilho, Alexandre buscou refúgio nas artes, como se uma floresta selvagem abraçasse com ternura a alma do menino. Cidade de fermento criativo, São Paulo, palco das sonhos e ilusões dos artistas brasileiros, oferecia-lhe uma mão estendida em seu caminho, um olhar fervoroso que encorajava a exploração do mundo interior. Lá, ele encontrou o teatro, essa magia das sombras e dos movimentos, onde as palavras se tornam ação e o espectador vive intensamente os sentimentos dos personagens. Alexandre assistiu às oficinas de teatro, como um guerreiro que, em busca do tesouro, segue a estreita trilha das serras. As palavras de seus professores caíram sobre ele como chuva sobre o solo seco, enriquecendo-o com vida e energia. Eles ensinaram-lhe a artesania do ator, como uma mãe treina sua criança a andar. A música também se infiltrou no seu coração, como o sol nasce em um dia de inverno, aquela luz que vem da alma e que só os verdadeiros poetas podem ver. Participou de grupos musicais estudantis, onde a criação artística era uma fonte de esperança, como o sol nascer do mar. Não foi uma jornada fácil. Alexandre enfrentou dificuldades financeiras, mas suas forças nunca se desamparam, como o rio que corre para o mar, indiferente às barreiras que ele encontra no caminho. Além disso, a falta de apoio institucional parecia ser uma montanha insuperável, mas Alexandre seguiu em frente, impelido por um desejo irresistível de criar e expressar. Mas houve momentos de luz, como o sol nasce em um dia de chuva, e professores e amigos acreditavam nele, fortalecendo seu coração e seu espírito, dando-lhe força para continuar a caminhar. Suas primeiras experiências em grupos teatrais e musicais estudantis foram fundamentais, como a primeira luz do candeeiro na sala da criança, revelador do mundo que se desvelava por frente. A construção de sua identidade artística foi uma jornada de transformação, um processo de renascimento, onde a determinação e o compromisso foram os seus principais companheiros. Alexandre Nero, o menino que sonhou com o teatro e a música, se tornou um verdadeiro artista, iluminado pela luz da inspiração e guiado pelo vento das criativas. E como dizia Shakespeare, a vida é uma representação e as representações são tão breves quanto o instante de um sonho.
Alexandre Nero. O nome ressonava como uma luz vibrante no firmamento do entretenimento brasileiro. Sua presença no palco e telas da televisão marcavam a chegada de algo novo, something diferente. Com um talento que ia além das fronteiras de seu país, o ator-músico conquistou corações e críticas com a mesma facilidade com que cantava e atuava. Ao crescer nas ruas da cidade do Rio, ele absorveu a vitalidade do mar, do sol, das músicas do samba e bossa nova que recheavam suas noites. Tudo isso se fundiu em sua alma, criando o artista único e carismático que se tornaria. A vida em sua terra natal foi uma fonte inexaurível de inspiração para seus papéis. Seus personagens eram reflexão dos sonhos e pesadelos de sua geração. Ao interpretar o imperador Dom Pedro II na novela Império, Alexandre Nero desempenhou um papel tão difícil quanto fascinante que lhe rendeu elogios por todos os lados. Sua performance foi uma aventura emocional, uma jornada através do tempo e da história do Brasil. E ele fez isso com a precisão de um pintor que desenha cada pincelada, sem esquecer nem sofrer falta de nenhuma nuance, não apenas falando, mas vivendo o imperador ao mesmo tempo, transformando-se nele, tornando-se uma entidade única. E ainda, na sagrada missa chamada Salve Jorge, ele retratou um padre que lutava com sua própria fé e humanidade. O ator não recuou diante deste desafio, pois seu coração e alma estão no papel. Neste papel, Alexandre mostrou a si mesmo como uma espécie de sacrifício, transformando-se em um símbolo da luta pela liberdade, pelo amor e pelas emoções mais profundas do ser humano. Paralelamente à sua carreira no palco, Alexandre continuou sua jornada musical. Seus álbuns são uma mistura de poesia e ritmo, com letras que cantam da alma e que falam dos sonhos, das esperanças e das dúvidas